Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos nesse tempo de celebração ao nosso Deus. Muito bom saber que você e a tua família estão reunidos para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. E queremos convidá-los a juntos falarmos com o nosso Pai em oração e assim darmos início então a esse tempo de estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. Temos experimentado a cada dia da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade. A cada manhã nos sentimos renovados pelo Senhor. Durante todo o dia nos sentimos acompanhados por Ti. E mesmo quando estamos descansando, temos a certeza, como a Tua palavra nos diz, que o Senhor está nos ensinando e cuidando de cada um de nós. Fala ao nosso coração nesse tempo de celebração, onde mais uma vez estaremos pensando sobre famílias fortes. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos ao domingo em que nós vamos terminar as ministrações voltadas para a família. Logicamente, em outros momentos estaremos falando sobre família, mas hoje de uma forma mais específica, encerrando o mês da família, onde o nosso tema foi Famílias Fortes, Igreja Forte. E hoje quero convidá-los para juntos irmos para o livro de Atos e vamos visitar a família de uma mulher chamada Lídia. Atos capítulo 16, leremos alguns versículos aí deste capítulo 16 de Atos, leremos a partir do verso de número 13. Então pegue, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia para que juntos possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus aí no livro de Atos, capítulo 16, o verso de número 13. E nós encontramos o seguinte: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Amém? Esta é mais uma história que traz lições muito importantes para as nossas famílias, para que nós possamos ser famílias fortes que vão promover uma igreja que seja forte, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa comunidade seja forte e a comunidade, de uma forma geral, tenha acesso ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Assim como aprendemos já, também para que possamos ser modelos para este mundo e possamos cumprir o propósito maravilhoso que Deus tem para as nossas famílias. Esta mulher aqui em específico, chamada Lídia, é o modelo que nós vamos estar olhando hoje. Ela morava ali na cidade de Filipos, mesmo sendo de Tiatira, parece que ela está agora em Filipos por conta do seu negócio. E a Bíblia aqui nos diz que ela era vendedora de tecido de púrpura. A cidade de Filipos era uma cidade do Império Romano, muito conhecida, e recebe esse nome por causa de Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Então isso faz com que esta mulher esteja numa localidade muito bem conhecida da época e muito bem conhecida por nós hoje no contexto bíblico. Paulo escreve à igreja que se reunia lá, quando nós temos a carta aos Filipenses. Então o que nós temos aqui é uma mulher, diz a Bíblia, que era vendedora de púrpura, de tecidos de púrpura. O texto diz que ela era temente a Deus, era uma mulher que já tinha uma reverência ao Senhor, mas o Senhor abre agora o seu coração, ela ouve aquilo que Paulo está dizendo a respeito da pessoa do Senhor Jesus, do Messias. Ela então crê, e ela e a sua família é batizada, e o texto termina nos dizendo que ela então convida estes missionários, e a gente vai daqui a pouco descobrir quem são eles, mas Paulo está entre eles, porque o texto deixa bem claro isso, convida para que eles pudessem estar na casa dela
estarem ali hospedados. Algumas coisas que a gente aprende com esta irmã, com esta mulher chamada Lídia, que deve estar nas nossas famílias para que possamos ser famílias fortes, famílias que dão verdadeiro testemunho do Senhor Jesus. E a primeira coisa é que nós vemos nessa mulher alguém que serve e adora ao Senhor no contexto social em que ela está inserida. A gente percebe isso, talvez não tão claramente no texto, mas se você olhar para o versículo 14 que nós lemos, vai dizer que ela era temente a Deus. Então, isso já nos dá a indicação de que ela é uma mulher que demonstrava com a sua vida que tinha temor a Deus, que era uma mulher que vivia buscando ou na busca por fazer a vontade de Deus. E as pessoas ao seu redor percebiam isso. E quem eram as pessoas com quem ela tinha contato? A gente começa a perceber algumas coisas porque o texto diz para nós que esta Lídia, ela era vendedora de tecidos de púrpura. O que é isso? Eram tecidos que recebiam uma tintura, possivelmente tecidos de algodão, que recebiam uma tintura especial. E esses tecidos, eles eram extremamente caros. Alguém já sugeriu que 1 quilo de algodão tingido de púrpura seria hoje no valor de aproximadamente 25 mil reais. 1 quilo de algodão tingido com púrpura. E a púrpura, para ser produzida, ela era retirada de moluscos, lá do mar Mediterrâneo. E para se fazer ali, talvez em torno de 100 gramas, ou mais ou menos isso, 100 gramas de tintura, era necessário aproximadamente 1.000 moluscos. E aí retirava-se aquele pouquinho de tinta, por isso que era tão caro. Bom, imagina então uma roupa feita com este tecido tingido de púrpura, o preço que era. Isso nos dá a indicação que as pessoas que compravam esses tecidos para fazerem então suas roupas, ou compravam roupas com esse tipo de tecido, eram pessoas nobres, não eram pessoas simples, eram pessoas que possuíam muitos recursos. Então observe, aí a gente já citou isso em outras mensagens, que Deus coloca cada pessoa em contextos sociais diferentes. Lídia tinha contato com pessoas, digamos assim, de padrões extremamente elevados, que conseguiam comprar roupas que eram extremamente caras. E é neste ambiente que nós vemos Lídia sendo uma mulher que é temente a Deus, demonstrando a sua fé no Senhor. Observe que no mesmo capítulo, no capítulo 16, o começo do capítulo, quando fala sobre Timóteo, Timóteo também é alguém que as pessoas percebiam que ele era alguém temente a Deus. O versículo 2 diz que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele Timóteo. Então o que a gente observa é que esta mulher é alguém que o Senhor coloca para estar aonde? No meio de pessoas com ótimo padrão de vida. No nosso linguajar hoje, o Senhor coloca Lídia para viver entre pessoas ricas. E olha, isso é maravilhoso, porque nós, ao olharmos para a Bíblia, descobrimos que o Senhor ama a todos. O Senhor ama os ricos, o Senhor ama os pobres, o Senhor ama aos negros, o Senhor ama aos brancos, aos pardos. O Senhor ama aos indígenas, aos orientais, aos ocidentais. O Senhor ama a todas as pessoas. E Ele então coloca cada um de nós em ambientes diferentes para que possamos, nestes ambientes sociais onde o Senhor nos tem colocado, Ele nos faz ou nos coloca ali para que possamos servir a Ele ali, adorar a Ele ali, mostrando que nós somos tementes a Ele. Famílias fortes, então, são aquelas que servem e adoram a Deus em seus contextos sociais.
Ou qual o contexto que o Senhor colocou você? Você de repente tem contato com pessoas, como já falamos aqui também, que outras pessoas da nossa comunidade não têm, mas você tem. E talvez você nunca percebeu a importância disso. E é importante que nós tenhamos isto em mente. Tenhamos em mente que o Senhor nos colocou para conviver com determinadas pessoas, porque Ele quer que nós sejamos luz ali para aquelas pessoas, que nós sejamos o norte, a indicação para que elas possam conhecer a Cristo e recebê-lo como Salvador. Então essa é a primeira coisa que nós vemos aqui nesta mulher chamada Lídia, alguém que vendia um produto extremamente caro, portanto, os seus clientes eram pessoas da alta sociedade e ela mantinha contato com eles, e ao manter contato com eles, ela teve condições de mostrar que era alguém temente a Deus. Não só isso, as pessoas que tinham contato com ela também puderam perceber, como nós olhando para o texto percebemos, que Lídia era uma mulher sensível à voz de Deus. Versículo 14 diz que o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Ela já era uma mulher temente a Deus, mas talvez ela não tinha ainda toda a informação a respeito do Messias. Talvez ainda ela não tivesse este conhecimento. E a gente, às vezes, não nos atentamos que naqueles dias a comunicação era bem mais lenta do que é nos dias atuais. Hoje algo acontece do outro lado do mundo e em poucos minutos nós estamos sabendo aqui. Mas naqueles dias não. Então, Paulo e os seus companheiros chegam na cidade e vão para um lugar que eles julgam ser um lugar de oração. E nesse local, então, Paulo começa a ministrar, e os que estão com ele possivelmente começam a falar também a respeito do Messias. E o Senhor abre os ouvidos, o coração, a mente dela, para que ela pudesse, então, entender, e eu gosto muito da expressão do texto, acolher as palavras que Paulo estava dizendo. Isso nos faz lembrar daquele texto lá de Hebreus, lá no capítulo 3, em que há aquela recordação de eventos lá do Antigo Testamento, e aí então o autor aos Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração ou o seu coração, como foi lá naqueles dias do passado. Então a mesma palavra é dirigida a nós hoje. Famílias fortes são aquelas que são sensíveis à voz de Deus, que conseguem ouvir a voz de Deus. E isto implica em treinarmos isto. E digamos assim, estarmos realmente dispostos a ouvir a voz de Deus. Por isso, lá em nossos lares, lá nas nossas casas, nós precisamos cultivar esse sentimento, e de fato um sentimento real da presença de Deus, porque de fato Ele está lá. Conseguirmos fazer com que todos na nossa casa tenhamos esta mentalidade: o Senhor está aqui. E não só cultivarmos a ideia de que o Senhor está presente aqui neste lugar onde eu estou, quando estamos reunidos como igreja em culto. Na verdade, o Senhor está em todos os lugares conosco, acompanhando nossas famílias. Então, para que nossas famílias sejam tão sensíveis quanto foi Lídia à voz de Deus, nós precisamos lembrar disso. O Senhor está sempre aqui, e o Senhor está sempre falando conosco. Cultivar lá nos nossos lares um ambiente de adoração, de louvor a Deus. E quando nós falamos isto, não estamos pensando só de músicas ou canções, envolve isto também, mas um coração adorador, uma mente que adora ao Senhor, uma mente que o glorifica e que o louva, por aquelas coisas que nós já temos dito, até aparentemente muito simples, mas que indica a bondade e a ação de Deus lá dentro dos nossos lares. Cultivar a cada instante o nosso lar como sendo um espaço de santidade. Quando nós, como famílias, começamos a entender
que a presença de Deus não se resume ao momento em que toda a igreja está reunida, mas também envolve a nossa estada em casa, o Senhor está lá. A nossa casa também se torna um ambiente em que vamos cultivar a santidade. Do contrário, faremos o que sempre temos visto em muitos cristãos. Buscam mostrar uma aparente santidade quando estão próximo a outros irmãos, mas quando estão em casa, reclusos, juntamente só com suas famílias, com seus familiares, não se lembram que lá também precisam ser santos. Ter um linguajar santo, atitudes santas, expressões santas, um trato um com o outro santo. Então, para que a gente esteja sensível à voz de Deus, é necessário que a gente faça isso, que a gente tenha aquilo que já falamos constantemente, a prática da leitura e oração, leitura da Bíblia e oração, tanto individualmente como em família, no culto doméstico. Ter momentos de meditação, de parar e buscar ao Senhor em oração. E isto é ensinado. No Antigo Testamento, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a gente encontra o quê? Eli ensinando Samuel, que era ainda talvez um jovem adolescente, ou até menor ainda, Eli ensinando a Samuel a ouvir a voz de Deus. Se você ler o capítulo, você vai ver que todos já estavam deitados, e o Senhor chama Samuel, Samuel, Samuel. E ele então levanta e vai lá falar com Eli. Eli, o Senhor me chamou? E ele diz, não, eu não te chamei, pode deitar. E isso acontece várias vezes, até que Eli percebe, é o Senhor que está falando com ele, e ele não sabe disso. E aí Eli o ensina, olha, quando essa voz te chamar, você diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Precisamos nos nossos lares, para sermos famílias fortes, sermos sensíveis à voz de Deus. E o Senhor aqui diz o texto que ele abriu o coração de Lídia. Esta é a ação do Senhor. E aí tem a resposta dela, a sensibilidade para acolher o que está sendo dito. Podemos assim dizer, a voz do Senhor veio aos ouvidos dela por meio da boca do apóstolo Paulo. Hoje o Senhor tem usado inúmeros homens e mulheres de Deus para trazer a mensagem dele ao seu coração. E o Senhor há de abrir, nós oramos para que o Senhor abra o teu coração, para que você acolha estas palavras, palavras de vida eterna, palavras de salvação. E a nossa família tem que ser treinada a isso. Certa família criou o hábito de fazerem o culto doméstico. E ao terminarem o culto doméstico, depois de terem lido a Bíblia e orado juntos, cada um vai para o seu canto, para o seu quarto, e lá são incentivados a ter um tempo de oração individualmente com o Senhor, para exatamente aprenderem a ouvir a voz de Deus, serem sensíveis à voz de Deus. E Lídia é uma mulher sensível à voz de Deus. E sendo sensível à voz de Deus, ela acabou influenciando toda a família. Então o que a gente vê em Lídia, em terceiro lugar, é alguém que ganhou os seus demais parentes, familiares e até mesmo servos, pelo contexto da época, ganhou todos eles para Cristo. O versículo de número 15 diz que ela foi batizada. E os da sua casa também, e as pessoas da sua casa. Possivelmente isto envolvia ela, o marido, porque acredita-se que ela era casada, mas se não fosse casada, possivelmente ela era uma escrava já liberta. E mesmo sendo casada ou uma escrava liberta, ela teria empregados na casa e talvez alguns outros familiares. Os empregados eram certos, os servos lá na sua casa eram certos. E ela então, ao conhecer a Cristo, ao conhecer o Evangelho, ela influencia os demais para que eles também pudessem conhecer a Cristo. E olha que legal, Lídia é
possivelmente a primeira pessoa na Europa a conhecer a Cristo. O Evangelho entra na Europa e a primeira pessoa a conhecer a Cristo, ou a primeira família, é a pessoa ou a família de Lídia. E eis aí o desafio para nós. Famílias fortes são aquelas que têm a preocupação, o desejo de ganhar todos os membros da família para Cristo. E nós temos em nossa comunidade, quase todas as comunidades cristãs têm o mesmo cenário. Temos familiares descrentes, alguns que moram conosco, outros que não moram conosco, mas estão ali no nosso ciclo de relacionamento. Temos colegas de trabalho, temos empregados, temos patrões que não conhecem a Cristo, e eis o grande desafio, influenciarmos essas pessoas para que elas também conheçam a Cristo. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeiro, comece orando. 2020 começou com o desafio para a nossa comunidade de termos uma lista com pelo menos 5 nomes de pessoas por quem nós estaríamos orando para que elas pudessem conhecer a Cristo como Salvador. Eu oro e desejo que você tenha feito essa lista, esteja intensamente orando e intencionalmente orando por essas pessoas. Quem sabe já passou de 5 pessoas e esta lista está aumentando. Primeiramente, ore por elas. Não se distancie delas, a segunda coisa. Cuidado, e a gente tem incentivado e chamado a atenção dos irmãos para isso. Cuidado para você não se distanciar dos seus familiares. Para isso vai ter que envolver perdão, vai ter que envolver aceitá-los como eles são. Tomar cuidado para que as atividades da igreja não te afaste dos seus familiares que ainda não conhecem a Cristo. Às vezes você está tão envolvido com as coisas que acontecem na comunidade cristã, e algumas delas que você poderia não estar presente, e está deixando lá aquele seu parente que precisa conhecer Jesus, sem a tua influência sobre a vida dele. Então, não se distancie dele. Mostre que o fato de você ter fé em Cristo não te torna melhor do que eles. Tem pessoas que já aceitaram a Cristo e os familiares não. E aí então ele se posta como sendo melhor do que o outro. Eu sei mais, afinal de contas eu estou indo para o céu, você está indo para o inferno. E aí começa a se achar. Está errado. O fato de você ter fé em Cristo não te faz melhor do que aquele na tua casa, mas te faz simplesmente alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Não há méritos em você já ter sido alcançado. O que há é a graça de Deus, a mesma graça que vai atuar na vida desta pessoa da sua casa que ainda não conhece a Cristo. Então, não se ache melhor do que ela. Mesmo tendo opiniões diferentes, não permita que a sua opinião, que você sabe que é bíblica e é a correta, não permita que essas diferenças criem uma barreira entre você e ela, ou você e eles. De novo, mesmo que você tenha opinião diferente, saiba conversar, saiba respeitar o ponto de vista da outra pessoa e apresente com todo amor, carinho, firmeza, é claro, segurança, mas apresente com amor aquilo que a Bíblia diz. E deixe o Espírito Santo fazer a obra. Peça sabedoria a Deus para que você saiba o momento certo de falar. As pessoas da nossa casa vão crer por aquilo que elas vão ouvir. Mas quando elas ouvirem, elas precisam ter toda aquela informação testificada na sua maneira de viver. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, o seu testemunho vai confirmar as suas palavras. Muitas vezes nós falamos muito de Cristo, mas as pessoas lá em casa sabem que a nossa maneira de viver não faz com que elas vejam Cristo. Testemunhe e fale. Alguém já disse isso no passado. Testemunhe com a sua vida, ou evangelize com a sua vida, e se necessário, fale. E a gente sabe que haverá oportunidade de falar, mas viva, mostre que você é de Cristo. Lídia possivelmente fez isso. Foi alguém que estava ali, sendo testemunha para as pessoas do seu ciclo social.
foi uma mulher temente a Deus, uma mulher sensível à voz de Deus, uma mulher que almejou ganhar os de sua casa para Cristo. E não só isso, o texto também fala que Lídia era uma mulher que apoiava aqueles que estavam ali servindo no reino de Deus. Olha o versículo de número 16, o finalzinho. Depois dela ter sido batizada, ela mesma diz: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Veja que o texto é escrito na primeira pessoa do plural, nós, e o que a gente entende é que estão aqui Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lídia, convertida, fala assim, vem ficar na minha casa. Possivelmente, se casada com a autorização do marido, falou, vamos para casa, vamos para lá. Se era uma escrava liberta e não era casada, ela e os seus servos, olha, vem para cá, nós vamos cuidar de vocês. A questão, para nós, ela é muito aparentemente simples, mas o que envolvia isso na época foi muito interessante. Naqueles dias, para vocês terem uma ideia, quando se falava de um culto, entre aspas, o culto naqueles dias era culto a deusas. E nestes templos dedicados a deusas, haviam ali mulheres que se prostituíam, que namoravam os homens que apareciam por lá. Então, culto era um monte de gente namorando um monte de gente ao mesmo tempo. Olha só, imagina o que isso seria. Que culto doido é esse? Bom, se na igreja, entre aspas, no culto era assim, imagina o que era numa hospedaria, num hotelzinho da cidade. Os hotéis naqueles dias, ou as hospedarias naqueles dias, eram locais sujos e imorais. Quando eles chegaram na cidade, quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas chegaram na cidade, eles foram para onde? Para essas hospedarias. Olha a que os homens de Deus, os missionários, estavam expostos a um lugar sujo e imoral. O que a Lídia, sabendo disso, faz? Opa, sai dessa imundícia, vem para minha casa, aqui a gente cuida de vocês. O que ela fez? Ela apoiou os missionários no trabalho que eles estavam realizando. Famílias fortes são aquelas que apoiam aqueles que dão suas vidas para o reino de Deus. São homens de Deus, mulheres de Deus que servem ao Senhor. Como que a sua família pode fazer isso? Ore por eles constantemente. Ore por pastores, ore por missionários, missionárias. Ore pela liderança, já falamos isto aqui. Ouça e aplique aquilo que eles têm te ensinado na palavra de Deus. Faça como os bereanos. Ouça, confirme se é realmente de fato o que a Bíblia diz e coloque em prática na sua vida. Por exemplo, há pouco falamos do culto doméstico. Coloque isso em prática. Falamos de ler individualmente a Bíblia e em família. Coloque isso em prática. Falamos sobre orar individualmente e em família. Pratique isso. Isso é uma forma de estar apoiando o ministério que o Senhor tem dado aos seus servos. Abra a sua casa para que estes irmãos e irmãs tenham um local abençoador para a vida deles. Cuide deles financeiramente quando for necessário e de acordo com a sua disponibilidade. Tenha o coração totalmente aberto para ajudar estes irmãos e irmãs que se dedicam à obra de Deus. Famílias fortes são famílias que têm este cuidado que a nossa irmã Lídia teve. Possivelmente a primeira cristã da Europa. Olha, nós concluímos esses nossos estudos sobre família. E olhando para a família de Lídia, nós somos mais uma vez motivados a sermos como estas famílias foram. Não famílias perfeitas, porque elas não foram perfeitas, mas famílias que buscaram a cada dia, no dia a dia, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Foram famílias que abençoaram e muito a igreja primitiva.
fizeram diferença na vida da comunidade, fizeram diferença na vida da comunidade da cidade, comunidade e igreja. E nós temos sido chamados a fazer da mesma forma. E hoje vimos aqui que Lídia era alguém temente a Deus, dando um bom testemunho na classe social onde o Senhor permitiu que ela estivesse. Vimos que ela também foi uma mulher sensível à voz de Deus, uma mulher que buscou ganhar os seus familiares para Cristo, e uma mulher que apoiou o ministério daqueles homens de Deus. Nós oramos para que a tua família seja forte, assim como também oramos para que, caso você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, o Senhor também possa abrir o seu coração para que você acolha a palavra do Evangelho que tem sido anunciada aqui. E então entenda que Cristo morreu por você ali na cruz, para dar a você a salvação. Que você então entenda que você precisa de um Salvador, e este é Jesus, o Filho de Deus. E basta que você responda ao convite dele, dizendo: sim, Senhor, eu o quero como meu Senhor, como meu Salvador. Abro mão de conduzir a minha vida e a deixo para que o Senhor conduza. E a partir de agora, vou buscar na tua palavra as orientações que eu preciso para viver neste mundo, até que o Senhor me leve para o lar celestial que é o céu. Nós oramos para que o Senhor abra o seu coração e você então seja encontrado por Ele. Nós queremos agradecer muito a você, a sua família que nos tem acompanhado nestas ministrações, e queremos agora orar por sua vida e por sua família. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado tão amorosamente com cada um de nós. E as nossas famílias têm sido desafiadas a sermos melhores para a glória do Senhor. Assim como também o desafio tem ido àqueles que ainda não receberam a Jesus como Salvador, que possam receber, que possam perceber que andar com o Senhor, conduzidos por Ti, é a melhor coisa que existe neste mundo. E que a garantia de alegria, paz e esperança só é alcançada em Cristo Jesus. E a certeza da vida eterna lá no céu com o Senhor também só é alcançada por meio de Jesus. Por isso nós oramos, primeiramente abençoando a cada família, segundo, colocando cada um nas tuas mãos para que haja salvação em nossos lares. Muito obrigado, assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, lembrando que após a transmissão, você é convidado, você que é da nossa comunidade, mesmo que não seja, mas está no nosso grupo do WhatsApp, mande para lá uma foto, mande um oi, a leitura de um versículo bíblico, uma canção, uma adoração, um louvor, mande para lá e vamos ter um tempo de comunhão com todos da nossa comunidade. E o último recadinho que eu quero deixar para vocês, quero convidá-los a, durante essa semana, a lerem o livro de Jonas, um livro muito conhecido, uma história bem conhecida, são apenas 4 capítulos, e a partir do próximo domingo à noite estaremos expondo o livro de Jonas aqui nos nossos cultos do domingo à noite. Domingo pela manhã retornaremos o estudo do livro dos Salmos. Domingo à noite, então, livro de Jonas. Leia com a família, desafie os seus filhos, todos a estarem lendo o livro de Jonas, e vamos aprender bastante sobre a soberania de Deus em meio às aventuras do profeta Jonas. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.